o anonimato de quem morre. O esforço para identificar as vítimas que morrem no Mediterrâneo é pouco, porque obviamente essa não é uma prioridade da União Europeia, dedicar dinheiro à investigação da ADN para investigar as pessoas que são recolhidas, não é? Porque já não façam mais pequena ideia de como é que é o fundo do Mediterrâneo neste momento. Não, deve ser uma coisa absolutamente, uma espécie de Auschwitz debaixo d'água, não é? Deve ser assim, se filmássemos devia ser provavelmente muito parecido. A quantidade de corpos que estão no Mediterrâneo tu não consegues saber, não dá para saber todos os barcos que foram... Cada vez há mais tecnologia para isso, não é? Cada vez há mais aviões por cima do Mediterrâneo, tu consegues saber, mas há 10 anos, 20 anos não havia tanta, e com certeza muitos barcos desapareceram sem ninguém algum dia ter chegado a saber que aquelas pessoas saíram ou morreram. O Adal faz muito trabalho nisso, ele já falou no Parlamento Europeu, que é uma das personagens do livro, sobre a necessidade de devolver aos pais os filhos que foram perdidos no mar e saberem que aquela pessoa é a pessoa que morreu. Só que quanto mais tempo se passa debaixo do mar, obviamente, isso é impossível, não é? De identificar as pessoas. E esse esforço é muito importante, e é feito no mar Mediterrâneo, porque isto é Europa e ainda há um centro em Milão de uma cientista que faz aquilo por ela própria e tem poucos fundos, mas vai tentando, e assim, mas no deserto então é zero. Essas falas dos ossos que passaste pelas... Ninguém lá vai buscar aquilo. Deve ser ainda... Ou seja, ainda é menos que as pessoas que se perdem no Mediterrâneo, se conseguires recuperar os corpos, ainda vá. Se eles forem para um país europeu e ficarem numa câmara frigorífica e vai-se fazendo trabalho sobre aqueles corpos para se identificarem, ok. No deserto isso deve ser zero, não é? Porque se as pessoas são deixadas quando caem de uma carrinha, não se vai buscar atrás uma carcaça para identificar o ADN. Obviamente, não é? Isso não existe. Portanto, essa parte do anonimato é muito prejudicial psicologicamente para as famílias, porque está estudado que um filho desaparecido é pior que um filho morto. Portanto, a esperança que isso gera e a negação que isso cria na cabeça da família é pior do que se... Claro que é obviamente muito mau, é uma coisa incompreensível um pai perder um filho. Mas há um processo de luto diferente da ausência do corpo do filho e da ausência de saber se ele está desaparecido, se ainda vive, se não vive. E as famílias das pessoas que morrem no mar falam muito disso, de não saberem se elas ficaram em África perdidas, estão lá a trabalhar, se não estão, ou se realmente fizeram essa passagem. Depois há o segundo estágio disto, que é quando as pessoas morrem, ou elas não há... Antes é como se a pessoa só fosse importante enquanto migrante. Só que, na verdade, a pessoa antes de morrer teve toda uma vida anterior, não é? Que nós não chegamos a saber, que ninguém nunca sabe. Ela foi o morto número 452 do desastre de Lampedusa. Porque realmente eles são... as pessoas que sobrevivem têm um número, que são fotografadas com um número, e as pessoas que morrem também, que são fotografadas ao lado de um número. Porque não podem fazer outra coisa, não é necessariamente as autoridades a serem frias ou insensíveis, ninguém sabe nada sobre aquelas pessoas e que chegam à Europa e são migrantes, morreram migrantes. Mas se as pessoas antes disso, não é? Por exemplo, se te aconteceu alguma coisa mais grave, tu já tinhas sido irmão, filho e um estudante brilhante. E ninguém nunca ia saber disso, não é? Então há muito essa... Para mim que faz muita confusão que as pessoas sejam só migrantes. Nós estamos na Europa e eles são migrantes. E essa desumanização, ou seja, nem é porque nós queremos, é porque não há informação sobre essas pessoas. E portanto elas passam a ser só migrantes e isso prejudica a empatia que podia haver, porque tu estás aqui a contar a tua história, tem um peso 40 vezes superior a qualquer notícia que eu possa escrever sobre mais um naufrágio. Claro que é bom, claro que se tem que alertar, mas não tem nada a ver, nunca ia ter um impacto nesta plateia. Morreram 40 pessoas ao largo de Lampedusa, morreram 30 pessoas ao largo de Lampedusa, porque isto acontece muito. Aliás, já não se fazem notícias com baixos números de mortos. Não se fazem notícias. Não há pessoas suficientes para escrever notícias quando não morrem 300, 400 pessoas. Não se faz. Portanto, se morrerem 3, eu nem chego a saber.
4, 5, 10. É porque se for uma coisa de 500 mortos, então toda a gente fala daquilo durante